quero avançar no tema dessa série e tratar acerca do mundanismo. Eu sei que esse é um tema muito importante, mas ao mesmo tempo eu observo que esse é um tema bastante negligenciado nos púlpitos das igrejas brasileiras evangélicas de uma forma geral. A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Os pastores evangélicos têm falado pouco sobre ele. E eu acredito que é importantíssimo que nós resgatemos o entendimento bíblico acerca do que é mundanismo. A impressão que eu tenho é que falar de mundanismo virou uma coisa fora de moda, uma coisa ultrapassada, uma coisa cafona. Então, muitas igrejas, na intenção de serem consideradas como uma igreja amigável e não querer ser rotulada como uma igreja dogmática, como uma igreja radical ou como uma igreja fundamentalista, elas têm evitado esse tema e têm optado por enfatizar outros temas que são mais agradáveis, que são mais palatáveis e que caem muito mais facilmente no gosto do freguês. Entretanto, nessa manhã nós vamos ser desafiados ao pensarmos e ao meditarmos sobre esse tema, porque não há como falar sobre santidade sem falar sobre um dos seus maiores obstáculos, que é exatamente o mundanismo. E eu quero abordar esse tema a partir de uma história bastante conhecida, que é a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Mais especificamente, eu quero enfatizar aqui nessa manhã a história da mulher de Ló. Embora essa mensagem tenha sido desenvolvida baseada num capítulo do livro Santidade, que é um dos livros que nós temos recomendado ao longo dessa série, a ideia de destacar a pessoa da mulher de Ló não partiu de mim, nem partiu também do autor desse livro, o bispo J.C. Ryle, mas partiu do próprio Jesus Cristo. Foi ele que certa vez, isso está registrado em Lucas, foi o próprio Jesus que certa vez disse: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. E a pergunta que nós precisamos então considerar a princípio é: por que nós deveríamos lembrar dela? Por que nós não poderíamos esquecer dessa personagem? Seria muito mais esperado que o Senhor Jesus tivesse dito: lembrem-se de Ruth, lembrem-se de Raabe, lembrem-se de Joquebede, lembrem-se de Miriam, lembrem-se de Ana, lembrem-se de Esther, a rainha. Mas ele não diz nada disso, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Ele nunca nos ordenou que nós nos lembrássemos das grandes mulheres de Deus do passado, embora fizéssemos muito bem em também relembrar delas. Mas a sua ordem clara foi para que não nos esquecêssemos da mulher de Ló. E caso você já tenha esquecido dela, eu quero relembrá-la a partir da leitura de Gênesis capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 1 a 26. Vocês já devem ter percebido que o nosso culto hoje vai acabar mais tarde do que de costume. Mas eu acredito que você não deve estar nem preocupado com isso, afinal hoje é o dia do Senhor. Hoje não é o dia da família, hoje não é o dia da lasanha, não é o dia da feijoada, hoje é o dia do Senhor. E nós vamos ter esse tempo precioso aqui na presença dele. Gênesis capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens
de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: não, meus amigos, não façam esta perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como um estrangeiro, e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Jó com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisto os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, Senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso conosco, poupando-nos a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela dádiva do dia do Senhor. Nós te agradecemos por este povo que se reúne aqui nesta manhã para bendizer o teu nome, para dar testemunho da tua graça. Ó Pai querido, o Senhor Jesus nos ensinou que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E diante de tudo quanto nós já presenciamos aqui nessa manhã, acima de tudo, nosso desejo é ouvir a tua voz. Somos ovelhas do teu pastoreio. E nós somos necessitados que o Senhor tenha misericórdia de nós outra vez, como sempre tem feito, e que o Senhor dirija para nós a palavra para que a sigamos. Senhor, nessa manhã envia a palavra profética que edifica, que exorta, que consola. Envia, Deus, a palavra poderosa que converte.
que convence, que transforma, que levanta, que renova as forças e que dá esperança. Alimenta o teu povo, ó Deus, nesta manhã com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a fim de respondermos à pergunta que nós nos propomos ao início dessa mensagem, que é: por que não esquecer da mulher de Ló? Uma primeira razão que nós poderíamos elencar porque esta mulher não pode ser esquecida é pelos privilégios que ela desfrutava. Primeiramente, precisamos entender a condição privilegiada em que ela se encontrava como membro de uma família que estava inserida na aliança da graça. Essa mulher aí era esposa de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão. E Deus havia revelado o pacto da graça a Abraão mais claramente do que havia feito desde a queda. Essa mulher, portanto, ela era beneficiária direta do pacto da graça. Ela estava inserida numa das famílias mais privilegiadas da época, para não dizer a mais privilegiada da época. Numa época em que, à exceção de Melquisedeque, não se tenha notícia de que ninguém mais tenha conhecimento acerca do Deus vivo. Essa mulher fazia parte de uma família que estava em crescente conhecimento acerca de Deus. Poderíamos dizer que contra toda idolatria e que contra todo o paganismo que havia à sua volta, esta mulher, a mulher de Ló, estava muito próxima da religião verdadeira. Ela vivia muito próxima ao patriarca Abraão, o pai da fé. E além disso, ela era também casada com um homem considerado justo. De forma que quando Deus resolveu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, ela foi beneficiada pela intercessão do seu tio Abraão. E ela foi poupada, ou teve a oportunidade de ser poupada, porque o seu marido foi considerado justo. Um outro privilégio que essa mulher desfrutava era de presenciar Deus agindo de forma sobrenatural em favor da casa dela. Não sei se você lembra, mas lá no capítulo 14 do livro de Gênesis, narra-se uma história de quando 4 reis raptaram Ló, depois de haverem destruído a cidade de Sodoma. Ló estava em apuros, a sua vida estava por um fio. E Deus concedeu uma vitória extraordinária, levantando Abraão e 318 homens valentes, nascidos em sua casa, que saíram em socorro de Ló e miraculosamente derrotaram os reis e libertaram a família de Ló, recuperando inclusive todos os seus bens. Agora, no capítulo 19, no texto que nós acabamos de ler, Ló está em apuros outra vez. Desta vez não por causa de reis inimigos, mas por causa dos seus próprios vizinhos, por causa dos seus concidadãos, os quais a princípio queria apenas, ironicamente falando, óbvio, queriam apenas abusar dos seus visitantes. Mas quando eles perceberam que Ló recusou-se a entregar estes homens, esses concidadãos se voltaram contra Ló com toda a violência e ameaçaram mais uma vez a vida dele e da sua casa. E aqui outra vez o Senhor interveio de forma extraordinária e através daqueles mensageiros, através daqueles anjos que Deus havia enviado, Deus poupou a vida dessa família. Quando os anjos, como nós lemos no versículo 10, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. E depois eles feriram de cegueira os homens que estavam à porta, todos eles, dos mais jovens aos mais velhos, de forma que eles já não eram capazes de encontrar sequer a porta. O último aspecto do privilégio que eu quero destacar acerca da mulher de Ló é que ela estava muito próxima da revelação de Deus. Hoje é bem fácil nós conhecermos a revelação,
mas na época dela ainda não havia uma revelação registrada. Mas isso para ela não era dificuldade nenhuma, porque ela vivia próxima a um homem, pelo casamento inclusive, ela havia se tornado com uma sobrinha de Abraão, o pai da fé, com quem o Senhor falava e a quem o Senhor havia revelado muito acerca de si e muito acerca dos planos que ele tinha para aquela família e dos planos que ele tinha para todos os povos através da família dele. Aquela mulher vivia muito próximo de um homem a quem o Senhor por diversas vezes havia se revelado através de uma teofania. Teofania significa uma manifestação física do ser de Deus. Por diversas vezes Deus havia aparecido fisicamente para Abraão. E essas aparições objetivavam trazer novas revelações, ou acrescentar aquelas revelações que já tinham sido dadas anteriormente. Então eu gosto de imaginar, a Bíblia não diz isso, mas eu gosto de imaginar que sempre que a mulher de Ló quisesse, sempre que ela se encontrasse com o seu tio Abraão, quem sabe nas próprias festinhas da família deles, nos aniversários, nos casamentos, sei lá. Sempre que ela estava junto dele, ela tinha a oportunidade de dizer: tio Abraão, conta outra vez aquela história de quando Deus revelou-se a você numa chama de fogo, numa tocha que passou por entre os animais. Tio Abraão, me fala outra vez de quando Deus apareceu para você em figura humana. Tio Abraão, me dá mais detalhes, fala mais pormenorizadamente acerca do que ele disse a você. Se a mulher de Ló era como a minha mulher, ela gosta que eu conte a mesma história várias vezes, para dar os detalhes que ela supõe que eu omiti. E vocês riam, eu imagino que a mulher de vocês tem a mesma prática. Então veja, meus irmãos, eu estou dizendo isso aqui para que você entre na atmosfera dela e você entenda como esta mulher era privilegiada por poder conhecer a revelação, aquilo que Deus tinha dito a Abraão, a promessa dele ter uma terra, a promessa dele ter uma descendência e a promessa dele ter uma bênção especial. E agora, nessa narrativa que nós acabamos de ler mais uma vez, essa mulher tem a felicidade de conhecer a vontade de Deus para a sua família, desta vez revelada dentro da sua própria casa, não dentro da casa de Abraão, mas dentro da sua própria casa, através dos anjos que Deus enviaram. E o que foi que eles disseram para essa família? Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. A seguir, os anjos advertiram novamente, eles acrescentaram: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então, meus irmãos, diante de tantos esses privilégios, era de se esperar que esta mulher estivesse mais pronta, que ela estivesse mais disposta a obedecer à voz divina. Mas como nós vimos ao final desse texto, não foi isso que aconteceu. E esse não é o caso somente dela, mas ao longo de toda a Bíblia nós observamos que nem sempre as pessoas que estão numa família que está formalmente inserida na comunidade da aliança reconhecem esse imenso privilégio e honra a Deus, o Senhor do pacto. Nem sempre as pessoas que conhecem a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus, decidem pautar a sua vida pelo que ela determina. Também nem sempre as pessoas que são testemunha dos milagres que Deus opera respondem com fé e gratidão. Lembre-se, por exemplo, do povo de Israel peregrinando no deserto. Quanto mais Deus realizava prodígios em favor deles, parece que mais aquele povo se endurecia contra Deus. Também nem sempre as pessoas que são usadas por Deus
serão finalmente aprovadas por Ele. Portanto, se nós somos privilegiados por alguma dessas formas apresentadas, nós devemos ser gratos a Deus por isso, mas nós não podemos nos confiar somente nisso. Obviamente que nós devemos ser gratos a Deus por qualquer privilégio temporário que Ele nos der, mas ao mesmo tempo precisamos lembrar que esses privilégios não nos garantem um final feliz. E isto, meus irmãos, nos chama à responsabilidade. Nós precisamos estar alerta quanto ao risco de se ter a forma da religião, mas não ter a sua essência. Aquela mulher vivia numa família da aliança, ela tinha a forma da verdadeira religião, mas ela não tinha a sua verdadeira essência. E as situações concretas da vida trouxeram isso à tona. As situações concretas da vida provaram isso. Nós não sabemos por quanto tempo aquela mulher pareceu ser uma verdadeira serva de Deus, mas em um só instante ficou comprovada que ela de fato não era. Parecia que ela praticava a verdadeira religião, mas um só ato demonstrou aquilo que estava no seu coração. Quanto a esse assunto, Tiago, escrevendo a sua carta, diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não apenas isso, mas ele diz também: e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Por quê? Porque a verdadeira religião não consiste num conjunto de doutrinas e rituais. A verdadeira religião, a religião bíblica, ela é extremamente prática. E ela exige dos seus seguidores que eles se esforcem para se manter livres da contaminação do mundo em todos os aspectos práticos da vida. Por isso, nessa manhã eu falo aqui aos filhos de pais crentes: não se confiem na fé dos seus pais. Por mais piedosos que eles sejam, eles não poderão salvá-los. A fé salvífica que eles possuem não será contada em favor da salvação de vocês. Vocês, por conta própria, precisam ter um encontro com Cristo. Vocês precisam entregar as suas vidas ao Senhor. Vai chegar um dia em que os pais de vocês não estarão juntos. Você não vai mais ter seu pai para insistir para que você venha ao culto. Você não vai ter mais a sua mãe para dobrar os joelhos e interceder pela sua vida. Um dia, quando Deus tirar de você todas essas muletas, como você vai conseguir se manter de pé? Filhos de pais crentes, aproveitem o privilégio que vocês têm de terem nascido em uma família da aliança. Reconheça esse privilégio e submetam as suas vidas ao Senhor do pacto. Não se enganem, lembrem-se da mulher de Ló. Nesta manhã eu falo também para aquelas pessoas que são casadas com homens ou mulheres piedosos. Não se apoie na fé do seu cônjuge. Acerte a sua vida com Deus. Busque a Deus por você mesmo. Invista na sua espiritualidade. Busque ter comunhão verdadeira com Deus. Não se engane, o seu cônjuge não poderá salvá-lo. Lembre-se da mulher de Ló. Eu falo também nessa manhã para os jovens, especialmente para aqueles que conhecem bem a Bíblia, e eu louvo a Deus por isso. Por aqueles que gostam de estudar doutrinas bíblicas, e eu também gosto. Aqueles que gostam de refletir sobre cosmovisão reformada, eu também gosto. E embora tudo isso, meus irmãos, seja precioso demais, essas coisas definitivamente não são o que define um verdadeiro discípulo de Cristo. O Evangelho não é uma filosofia para ser compreendida e para ser discutida nas redes sociais. O Evangelho é o poder de Deus que precisa ser experimentado na vida para que haja transformação e não apenas informação. Portanto, você precisa desfrutar do Evangelho, não apenas discuti-lo, não apenas aprender argumentos
sofisticados para vencer discussões em debates. Você precisa experimentar o poder da cruz diariamente em sua vida. Não se engane, jovem. Lembrem-se da mulher de Ló. E eu falo nessa manhã, por fim, aos oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, pastores. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos confundir ativismo religioso com a verdadeira piedade. Nós fomos infinitamente privilegiados por Deus, por termos sido chamados por Ele para trabalhar em seu reino como oficiais. Nenhum de nós merecia isso. Nenhum de nós tinha as credenciais para isto, mas Deus graciosamente nos escolheu. É um privilégio imenso, mas nós não podemos nos apoiar nisso. O nosso trabalho jamais poderá ser tudo que nós temos para apresentar em nossas mãos diante de Deus. É preciso que nós nos consagremos ao Senhor. É preciso que nós sejamos verdadeiro modelo para o rebanho que Ele nos confiou. É preciso que nós sejamos verdadeiramente crentes, verdadeiros discípulos. E que as ovelhas desta igreja, que os membros desta igreja possam se espelhar no nosso exemplo, no nosso testemunho. Que nós não nos enganemos com privilégios temporais. Lembremos-nos sempre da mulher de Ló. Meus irmãos, além de privilégios especiais, há uma segunda razão pela qual nós não deveríamos esquecer jamais essa mulher. É por causa do pecado que ela cometeu. Numa leitura superficial, um leitor inexperiente poderia dizer que o pecado da mulher de Ló foi simplesmente olhar para trás. Afinal de contas, é exatamente isso que nós vimos no versículo 26. Ela olhou para trás. E naquele instante ela transformou-se numa coluna de sal. Mas se você enxerga apenas isso, o pecado dessa mulher pode parecer algo extremamente pequeno, trivial e insignificante. De tal forma que nós nem chamaríamos isso de pecado, chamaríamos no máximo de um deslize. E principalmente considerando a punição que Deus fez cair sobre ela. Poderia-se dizer que essa punição foi infinitamente desproporcional à falta cometida. Que Deus havia pegado pesado demais com ela. Que Deus havia sido tirano demais com ela. Por que será que um Deus que demonstrou a sua misericórdia ao longo de tantos séculos puniria tão terrivelmente uma mulher pelo simples fato dela olhar para trás? Porque Deus, que havia sido misericordioso, que havia sido longânimo, perderia a paciência por causa de uma coisa tão trivial como esta? O texto bíblico que nós lemos, ele nos oferece algumas informações adicionais que nos ajudam a entender a natureza e a gravidade do pecado que a mulher de Ló cometeu. Nós lemos nesse texto que depois que os anjos retiraram a família de Ló de Sodoma, um deles deu a seguinte ordem. Leia comigo novamente o versículo 17. Fuja por amor à vida, não olhe para trás. Meus irmãos, somente isso já seria suficiente para que nós entendêssemos que esse simples olhar para trás representava uma transgressão direta a uma ordem que Deus havia dado a ela. Porque esses anjos não falam por si mesmos. Os anjos são porta-voz de Deus. Os anjos são mensageiros de Deus. E a ordem que eles tinham dado para elas era uma ordem da parte de Deus. E quando ela desobedece a essa ordem, por simples que ela possa parecer, ela estava desobedecendo a um mandamento que Deus havia entregue para ela.
Alguns outros estudiosos bíblicos tentam ver nesse texto que esse olhar dela para trás poderia trazer mais do que uma mera desobediência. Poderia também ser um indicativo de incredulidade. Eles acreditam que esse olhar para trás revelava que ela tinha dúvidas se Deus realmente iria destruir a cidade ou não. E de fato, quando nós observamos a hesitação deles em deixar a cidade, é bem capaz que eles estivessem duvidando se Deus iria mesmo destruir a cidade ou não. Mas nós não podemos ter certeza acerca disso. Eu creio que se nós queremos conhecer a motivação do pecado da mulher de Ló, é muito mais seguro nós observarmos aquilo que Jesus disse acerca dela. No texto de Lucas que eu citei brevemente no início dessa mensagem, Jesus nos dá mais informações. E nós temos indicativos mais seguros acerca de qual teria sido a natureza e a motivação do pecado da mulher de Ló. Apenas ouça a leitura de alguns versículos de Lucas, capítulo 17. Jesus diz assim: no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Não deve voltar atrás por coisa alguma. E aí ele diz, logo em seguida, lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Observe então que Jesus cita a mulher de Ló no contexto de um discurso escatológico. É interessante que esse discurso ele é proferido não para a grande multidão, não para os incrédulos, mas para os seus discípulos. E Jesus está aqui apontando para o tempo do fim, ele está aqui apontando para o seu retorno. Quando ele diz, acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado, ou seja, no dia em que o Filho do Homem for revelado em sua glória. E aqui ele cita uma situação que é absurda. Não sei se você consegue imaginar uma situação bizarra como essa. Imagine uma pessoa que se encontra diante do esplendor da glória de Cristo em seu retorno. E essa pessoa é tão apegada aos bens que ela possui, que mesmo diante de toda a cena triunfal da volta de Cristo, essa pessoa ainda considera a hipótese absurda de voltar para dentro da sua casa a fim de recolher alguns pertences. Você consegue imaginar uma pessoa tão materialista como essa? Você consegue imaginar uma pessoa tão apegada ao mundo e às coisas do mundo como essa? Portanto, esse texto de Cristo ele fala sobre mundanismo. Esse texto de Cristo ele fala sobre amor ao mundo. E é justamente neste contexto que a mulher de Ló vem à tona. Portanto, eu creio que é muito mais seguro dizer que a motivação para que a mulher de Ló olhasse para trás é nada menos do que o mundanismo. Amor ao mundo e amor às coisas do mundo. A história da mulher de Ló é a história de uma mulher que amava excessivamente os seus bens. Uma mulher que amava excessivamente a sua vida. Uma mulher que amava excessivamente ao seu estilo de vida e que não queria abandoná-lo. Uma mulher que perdeu a sua vida justamente na ânsia de preservá-la da forma que lhe parecia melhor. Sobre essa questão, sobre mundanismo, o apóstolo João escreve, não amem o mundo, nem o que há nele, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E eu fico pensando todas as vezes que eu leio esse versículo que esse é um daqueles trechos
da Bíblia, que se nós não arrancamos literalmente, se nós não recortamos isso da nossa Bíblia, pelo menos eu imagino que a maioria de nós prefere fazer de conta que nós não conhecemos essa passagem. Porque ela nos confronta muito. Ela confronta cada aspecto da nossa vida. Às vezes costumamos pensar que este texto não nos diz respeito apenas àquelas pessoas que não estão em Cristo, diz respeito apenas aos incrédulos. Mas João aqui está escrevendo para os filhinhos. Esse, meus irmãos, provavelmente é um daqueles versículos que nós não escolhemos memorizar. Geralmente memorizamos passagens que sejam mais confortantes. E nós temos aqui nesse texto de João um mandamento categórico: não amem o mundo nem no que há nele. Não há exceção, não há brechas. Não amem o mundo. Mas aqui nós precisamos também pensar qual seria exatamente esse mundo a que o apóstolo refere-se. Algumas pessoas pensam que quando Paulo, João, Pedro fala de mundo, ele está falando sobre esse mundo criado. Às vezes acontece, mas não nesse sentido. Neste sentido, mundo não refere-se ao mundo criado por Deus, porque a criação é boa e quem atestou isso foi o próprio Deus ao fazê-lo. Mundo aqui também não se refere também às bênçãos da vida proveniente em sociedade, porque foi o próprio Deus que nos fez para viver em sociedade. Eu creio que nos ajuda muito uma definição que eu encontrei do pastor C.J. Mahoney, num livro intitulado Mundanismo. Sugiro que você acrescente esse livro às sugestões que nós temos ao longo desse mês. E ele diz que o mundo que nós não devemos amar é o sistema organizado da civilização humana que é ativamente hostil a Deus e alienado dele. O mundo a qual nós não podemos amar é o mundo caído, é a humanidade em guerra contra Deus, o mundo de pessoas arrogantes e autossuficientes que buscam uma existência separada de Deus e contrária a Ele. Mundanismo, então, diz o pastor Mahoney, é amar os valores e desejos deste mundo que se opõe a Deus. Mais adiante, falando ainda acerca desse assunto, ele diz: o mundanismo rejeita as regras de Deus e as substitui por nossas próprias regras. Exalta as nossas opiniões acima da verdade de Deus. Coloca os nossos desejos pecaminosos pelas coisas deste mundo caído acerca dos mandamentos e promessas de Deus. Se você quer saber o que é mundanismo, é isto. E é algo que é muito corrosivo, algo que é muito sutil. E eu creio que tudo isso coloca diante de nós um grande desafio, que é saber como aplicar um mandamento tão direto como este, um mandamento tão abrangente como este às situações específicas da nossa vida. Como é que você poderia aplicar um mandamento como este, de não amar o mundo, nem as coisas que há nele, à sua TV, ao seu computador, ao seu celular, ao seu namoro, ao seu cartão de crédito e ao seu decote? Como ficam todas essas coisas quando Deus e não o mundo governam o nosso estilo de vida? Eu creio que a fim de nós nos mantermos livres da contaminação do mundo, nós precisamos exercitar, nós precisamos recuperar, nós precisamos treinar diariamente o discernimento entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Nós precisamos saber diferenciar entre aquilo que é um valor e um estilo de vida dos perdidos da nova vida daqueles que estão em Cristo. E é justamente a ação santificadora do Espírito Santo, falando a nós através das Escrituras, que vai nos dar essa capacidade de fazer distinção. Mas eu creio que hoje nós vivemos num tempo em que há uma crise de discernimento. Há uma falta, há uma carência muito grande dessa percepção
espiritual que nos habilita a fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro, entre aquilo que é do agrado de Deus e aquilo que é do agrado do mundo. Parece que, de uma forma geral, todos nós aderimos à regra do não tem nada a ver. Formalmente, da boca para fora, nós ainda reafirmamos os limites biblicamente estabelecidos. Mas, na prática, nós estamos cada vez mais nos tornando tolerantes com o padrão mundano infiltrado dentro da igreja. Sucumbimos muitas vezes àquela mentalidade pluralista e relativista que é tão característica do mundo, a ponto de muitos de nós hoje não conseguir sequer perceber as diferenças básicas que deveriam separar a conduta cristã da conduta mundana. Para muitos de nós, as diferenças ficaram imperceptíveis. Agora olhamos e parece que tudo ficou a mesma coisa. E às vezes, meus irmãos, eu confesso que a coisa ficou tão complicada que basta você se abster de participar de determinadas programações, que mesmo entre os crentes logo aparece a turma do deixa disso, para com isso, tem nada a ver. E eu não estou querendo dizer aqui nada do tipo assim, não precisa nem você abrir a sua boca para exortar, basta você não querer participar, que você é facilmente taxado de legalista. Nessas situações, meus irmãos, me conforta muito as palavras do profeta Isaías quando ele disse: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem mal, aos que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Também me recordo aqui das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios. Ele fala para eles sobre o procedimento dos filhos da luz. E ele descreve algumas práticas das quais estes filhos da luz deveriam se abster. Quando você lê as práticas, humanamente falando, meus irmãos, são coisas tão simples. Nada hediondo, nada grave demais aos olhos dos homens. São coisas tidas por coisas bobas. Ele não fala sobre assassinato, ele não fala sobre corrupção, ele não fala sobre violência, ele não fala sobre estupro. O apóstolo Paulo menciona apenas coisas de menor gravidade, como imoralidade, conversas tolas, piadas obscenas. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que depois desta lista simplória, o apóstolo Paulo parece que está antevendo o discurso da turma do deixa disso. Parece que ele está prevendo que ia se levantar gente para dizer: não, não tem nada a ver. E ele diz: ninguém os engane com palavras tolas. Porque é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus não vem apenas para pecados hediondos. A ira de Deus não vem apenas para os assassinos em série. A ira de Deus vem sobre as pequenas transgressões também. Basta um olhar para trás que revela um coração mundano. E a ira de Deus pode se abater sobre essa pessoa. E não foi exatamente isso, meus irmãos, que nós vimos acontecer com a mulher de Ló. Apenas uma última olhada para os seus cacarecos em Sodoma. Independente do que essa mulher tinha, seja ela pobre ou rica. Eu não sei o que é que ela tinha, se era muito ou pouco. Mas seja o que for diante da oferta de salvação que Deus estendeu a ela, seja o que for que ela tinha, seja o que for que ela considerava precioso em Sodoma, diante da oferta da graça que Deus tinha colocado à frente dela, era um cacareco, era uma quinquilharia, era uma ninharia. Não se compara jamais aquilo que ela deixou para trás com aquilo que Deus tinha para ela no futuro. E de uma hora para outra,
por causa de pequenas coisas, o mundanismo que estava em seu coração expôs o pecado dessa mulher e a ira de Deus sobreveio sobre ela. E, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós estamos vivendo um tempo em que há uma enorme necessidade de nós recuperarmos o discernimento dentro da igreja evangélica. De forma que agora se faz até necessário que nós outra vez falemos que, por exemplo, a forma como um crente conduz os seus negócios não pode ser exatamente a mesma forma que um descrente conduz os seus. É necessário haver diferença, é necessário haver honestidade, é necessário haver transparência, é necessário haver submissão às leis civis do país. Agora parece que é necessário que outra vez os pregadores voltem a dizer que a forma como um crente conduz o seu namoro não pode jamais ser exatamente a mesma forma como um descrente conduz o seu. É necessário haver pureza. Precisamos dizer outra vez que a forma como as mulheres cristãs se vestem não pode ser exatamente a mesma forma que as descrentes o fazem. Porque a Bíblia, Deus mesmo, exige das suas filhas que elas se vistam com modéstia. Precisamos dizer outra vez que a forma como um crente se diverte não pode ser exatamente da mesma forma como um descrente faz. Meus irmãos, há limites. E esses limites não são elásticos, eles são biblicamente estabelecidos. Não é para mim é uma coisa, para você é outra coisa. Não, é aquilo que a Bíblia diz. Então há diferenças que precisam ser percebidas, há diferenças que precisam ser observadas. Por exemplo, o não crente, ele bebe para encher a cara. O não crente, ele bebe até perder os sentidos. O crente não. O crente, ele tem o Espírito Santo, ele tem a lei de Deus sobre a sua vida. E quando ele quer utilizar a bebida alcoólica, ele faz isso com moderação. Nós não vamos aqui dizer que beber álcool é pecado, porque pecado é aquilo que a Bíblia diz que é. E nós não estamos autorizados a inventar novos tipos de pecados. Se a Bíblia não diz que é pecado, não é. Inclusive, biblicamente falando, o vinho, muitas vezes, ele vem à tona no texto bíblico como um sinal da bênção de Deus. Mas isso com moderação, isso com equilíbrio, é bebendo como em todas as outras coisas para a glória de Deus, de forma que Deus venha a ser exaltado. E eu digo isso porque, sabe que eu recebo, talvez pelas minhas atividades aqui nessa igreja, principalmente com ensino, mas eu recebo questionamento de muitos irmãos de o que é que vocês realmente acreditam acerca disso? Alguns irmãos vieram de um contexto que era proibido fazer uso de bebida alcoólica. Chega aqui, eles percebem que os nossos irmãos têm liberdade dentro dos limites bíblicos para isso, e eles ficam confusos. Mas não apenas confusos, alguns deles ficam escandalizados, porque aquilo que eles observam não está de acordo com os limites biblicamente estabelecidos. Outra vez é necessário que nós digamos que o crente não pode assistir TV da mesma forma como um descrente faz. O descrente se permite assistir de tudo. O crente sabe que ele tem limites, os limites biblicamente estabelecidos, portanto ele é seletivo. Ele não se permite assistir coisas que não refletem os padrões do reino de Deus. Você pega um crente, você pega um não crente, eles não podem ser jamais considerados iguais. Eles têm cosmovisões diferentes, eles têm senhores diferentes, eles têm lealdades diferentes. E mais do que tudo, eles têm naturezas diferentes. Se é que é realmente um crente, se é que é realmente uma pessoa nascida de novo, é necessário que a sua natureza seja uma natureza nova. É preciso que ele seja nova criação. Meus irmãos, eu não estou aqui querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém. Nós não somos.
Nós, como crentes, não somos melhores do que ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que não podemos ser iguais a todo mundo. Se é para ser igual a todo mundo, não precisava Bíblia, não precisava igreja, não precisava pregação, não precisava conversão. Era só você seguir o curso do mundo. E você já seria igual a eles. Não faz sentido, meus irmãos, uma pessoa dizer que ela foi tirada do império das trevas, que ela foi transportada para o reino da luz, mas agora ela sente prazer em se divertir e em consumir as mesmas coisas que são consumidas da forma como são consumidas no império das trevas. Se ela realmente saiu do império das trevas e foi transportada pela graça de Deus para o reino da luz, é de se esperar que agora as coisas sejam diferentes, que os seus desejos sejam diferentes, que os seus gostos sejam diferentes, que as suas preferências sejam diferentes. De forma, meus irmãos, que nós não podemos nos confundir quanto a isso. Não nos enganemos quanto a isso. Lembremos-nos da mulher de Ló. E por fim, uma última razão por que nós não deveríamos esquecer jamais a mulher de Ló é por causa da punição que ela sofreu. Não apenas pelos privilégios que ela desfrutava, não apenas pelo pecado que esta mulher cometeu, mas pela punição que ela recebeu da mão de Deus. Voltando ao texto, em um único versículo, nós lemos acerca da penalidade que Deus aplicou sobre essa mulher. Versículo 26 diz, de uma forma direta: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Eu acho curioso que muitos leitores, quando chegam a esta altura do texto, eles são tomados por um ceticismo e eles não conseguem seguir adiante, porque o texto afirma expressamente que esta mulher foi transformada numa coluna de sal, ou como diz outras traduções, numa estátua de sal. E, irmãos, pessoalmente eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu acredito que se é para ser coerente com o ceticismo, se é para ser cético, você precisaria ser cético com o texto inteiro. E por extensão, você precisaria ser cético com a Bíblia inteira. Porque tudo que ela diz de Gênesis até Apocalipse foge muito à normalidade das coisas. Foge muito à naturalidade das coisas. Se você realmente crê que Deus existe, se você realmente crê que Deus criou o mundo inteiro do nada, apenas com o exercício da sua voz de comando, se você crê que realmente Deus revelou-se a Abraão e fez uma aliança com ele, se você crê realmente que Deus enviou anjos para retirar Ló de Sodoma antes que ela fosse destruída, então você não vai ter dificuldade alguma em crer que Deus transformou essa mulher numa coluna de sal. Deus pode todas as coisas, Ele pode transformar qualquer um de nós numa estátua de sal, de açúcar, de adoçante, do que Ele quiser. Nada é impossível para Ele. Acho interessante também que outras pessoas se sentem paralisadas diante deste texto, porque concluem elas. Este texto pinta uma imagem de um Deus que lhes parece severo demais, de um Deus vingativo, de um Deus pavio curto, que por quase nada, por quase nada, reduziu esta pobre mulher à condição de uma estátua de sal. Para essas pessoas é quase que insuportável pensar em Deus agindo dessa forma. Seria tirania demais, seria perverso demais. E elas pensam, isso não combina com Deus. O fato é que essas pessoas, meus irmãos, não conhecem o Deus revelado na Bíblia. Elas ainda estão presas a uma noção infantil de um Deus vovô, de barbas brancas, sorridente e bonachão, que só serve para paparicar os seus netos mimados. Essas pessoas precisam atentar para aquilo que Paulo escreveu
aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 22, quando ele diz: considere a bondade e a severidade de Deus. O problema dessas pessoas é que elas estão considerando o tempo todo apenas a bondade de Deus, mas elas não estão considerando a severidade de Deus. Se você pensa assim, você precisa aprender a levar em consideração a severidade de Deus. Você precisa deixar para trás noções infantis e antibíblicas acerca do ser de Deus e das suas obras. Você precisa entender que o amor de Deus não invalida, ou não limita, ou não diminui a sua justiça. Ele é amoroso e justo ao mesmo tempo, e uma coisa não anula a outra. Outras pessoas também não suportam essa história, porque ela é a história de juízo, ela é a história de condenação, ela é a história de punição que se abateu sobre uma região inteira. E essas pessoas estão cada vez mais contrárias à ideia de punição divina. Pensam elas, um Deus de amor não faria uma coisa dessas. Não sei se vocês sabem, mas há alguns anos, um pastor evangélico americano, que era muito conhecido pelos vídeos em que ele lançava vídeos devocionais, com mensagens curtas devocionais, diga-se de passagem, muito boas. Depois que este homem atingiu uma popularidade considerável, ele lançou um livro que trouxe muito alvoroço ao meio evangélico, especialmente ao meio teológico. E a ideia em que ele trazia nesse livro é que no final das coisas, ou no final das contas, ninguém seria punido por Deus. O título do livro era O Amor Vence. Ele dizia, no final, o amor de Deus vai vencer tudo e ninguém vai para o inferno. O inferno seria então fechado, abolido, porque não houve interessados na ideia dele. E o que ele estava então trazendo à tona nesse livro não era novidade nenhuma. Na verdade, ele estava repaginando uma antiga doutrina que ficou conhecida na doutrina cristã ou na teologia cristã como universalismo. O ensino de que, no final das contas, ninguém vai se perder, ninguém vai perecer, mas que o amor de Deus vai se sobrepor a tudo isso, sobrepor inclusive a sua justiça, e todas as pessoas serão salvas. Eu acredito que este livro, o argumento deste pastor, traduz o pensamento de cada vez mais pessoas do mundo e da igreja também. Embora esta ideia seja bastante atrativa, ela simplesmente não encontra respaldo bíblico algum. No capítulo anterior a esse que nós lemos, você em casa depois pode ler a intercessão de Abraão por Ló. Antes que Deus fosse destruir Sodoma, Deus já havia revelado isso a Abraão. E assim que Abraão toma conhecimento do plano de Deus, do juízo de Deus que se abateria sobre aquela região, Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. E dentro dessa oração, Abraão faz uma pergunta que nós deveríamos considerar. E que todas aquelas pessoas que não conseguem conceber a ideia de punição divina deveriam considerar. Abraão pergunta, acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? Se há impiedade gritante, se há transgressão grave, acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Meus irmãos, se nós esperamos que as nossas autoridades humanas e limitadas que são, se nós esperamos que elas julguem com justiça e que elas punam adequadamente os transgressores, o que não se deveria esperar do juiz de toda a terra, o Deus Santo? Será que Deus poderia simplesmente fazer de conta que não há pecados contra ele? Será que Deus poderia varrer a nossa transgressão para debaixo do tapete e fingir que ele não viu? Ou achar que não tem importância? Irmãos, certamente não. Mas pensando bem, irmãos, por outro lado, quando as pessoas do mundo pensam assim,
elas têm razão para isso. Do ponto de vista delas, elas estão certas. Porque tomadas de cegueira espiritual, tal como elas estão, elas não poderiam raciocinar de outra forma. De forma que Jesus ensina que é tão somente o Espírito Santo que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não é a ação do Espírito Santo sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, tal pessoa jamais poderá ser convencida acerca da gravidade das suas faltas contra Deus. Se não é o Espírito Santo falando com uma pessoa através das Escrituras, jamais essa pessoa poderá reconhecer o justo juízo de Deus, a justa condenação que a justiça de Deus requer. Portanto, por um lado, nós entendemos porque o mundo pensa dessa forma, mas por outro lado, nós conhecemos a verdade de Deus. Portanto, é necessário, irmãos, que nós vivamos de maneira sóbria e de maneira vigilante. Nós não podemos viver como se nunca fôssemos prestar contas da nossa vida, como se nós nunca fôssemos prestar conta das escolhas que nós efetivamente fazemos. Nós não podemos viver como se nunca fôssemos estar diante do juiz de toda a terra. Por mais que alguém entorpeça a sua consciência e abafe esta verdade, um dia todos nós nos curvaremos diante da perfeita justiça de Deus. Que não sejamos, portanto, como os genros de Ló, que duvidaram da justiça divina. Quando eles ouviram a mensagem, eles acharam que tratava-se apenas de uma brincadeira, de mau gosto. Mas não era. Era a mensagem de Deus para eles. Era a oferta da graça para eles e eles desprezaram, porque eles não levaram a sério. Quando nós ignoramos a justiça divina, automaticamente nós desprezamos a oferta da salvação. Se não há condenação, então não há do que ser salvo. Finalmente, meus irmãos, eu gostaria que você percebesse que a história a qual nós acabamos de expor, ela demonstra não apenas a severidade de Deus contra pessoas mundanas, mas ela demonstra mais ainda o amor de Deus, a bondade de Deus para com Ló e sua casa. Perceba que esta história que nós lemos em Gênesis capítulo 19 é não apenas uma história de juízo, mas é também uma história do amor e uma história da misericórdia de Deus para com esta família da aliança, a ponto de Deus tirá-los da cidade de Sodoma com um braço forte, para que eles escapassem da destruição. E isso aconteceu por causa da aliança da graça. Essa é uma história da graça de Deus. Nesse mesmo capítulo, versículo 29, você lê que quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Abraão, fazendo referência à aliança da graça, ao pacto da graça que Deus havia revelado a ele. Portanto, esta é uma história do favor imerecido de Deus sendo ofertado a uma família inteira. Eles receberiam isso graciosamente, caso eles tivessem aceito. Ló não precisava pagar pela sua salvação. Jó não precisava contribuir em alguma maneira ou de alguma forma com o seu livramento. Tudo que Ló e a sua família precisava fazer era crer na palavra de Deus e deixar a cidade de Sodoma. E assim também, meus irmãos, acontece conosco. O favor imerecido de Deus nos é ofertado a despeito da justa condenação que pesa sobre todos nós. E nenhum de nós pode pagar pela sua salvação, nenhum de nós pode contribuir com a sua salvação. A única coisa que Deus exige de nós é que nós depositemos a nossa confiança no Evangelho, na oferta da graça, que nós exerçamos fé em Cristo, o Salvador,
Que nós creiamos que aquilo que Ele fez por nós na cruz é suficiente para que nós não enfrentemos a condenação. Que Ele pagou o preço integralmente. Que nós não precisamos perecer junto com os moradores de Sodoma, mas que nós podemos escapar pela graça de Deus. Tudo que Deus exige de nós é apenas que nós creiamos na oferta da graça e que nós também nos arrependamos. Que cada um de nós deixe a Sodoma da sua própria vida. Que cada um de nós deixe a Sodoma da sua própria história e que você siga na direção que Deus aponta para você. Que você não olhe para trás. Que você não considere nada da sua vida como precioso. Que você entenda a superioridade da salvação diante de qualquer coisa a que você queira agarrar-se. Deus exige que nós exerçamos fé. Deus exige que nós nos arrependamos. Portanto, ouçamos, meus irmãos, nesta manhã, a advertência que Jesus fez aos seus discípulos e que nós nos lembremos sempre da mulher de Ló, para que nós não venhamos a incorrer na sua mesma falha, mas que nós prossigamos a nossa caminhada em santificação para o louvor da glória de Deus e que assim Ele nos abençoe.